certinho. Como é um cavalete personalizado, então ele faz, é como se fosse uma mesa. Ele tem um encaixe perfeito nos cavaletes que a gente montou anteriormente. Fazendo as medidas, como é 1,20 m, então eu botei 10 centímetros para cada. Eu passei a cola, agora eu estou pregando. Dá um pouquinho de trabalho, mas a vida de marceneiro é assim mesmo. Sempre usando a trena para fazer a medida. Sempre medindo para ver se não está nada errado. Já fez a certinho, agora é só pregar. Verifique sempre se está certinho o cavalete. Como ele é pressa talga, então ele fica perfeito nessa. Se a pessoa for colocar outra em cima, vai funcionar. Só que como ele foi projetado para esse cavalete, então ele vai ficar melhor nesse tampo. Acho que ele fica bem certinho, eu tenho que pregar tudinho. Então você prega e não pregue reto. Eu estou usando um compensado de 10 mm. Se você quiser usar um compensado mais grosso, você pode também. Essa é a escolha do cliente. Mas lembre-se, quanto mais caro, mais grosso o compensado, mais caro ele vai ficar. Vamos fazendo o encaixe, deixando se está certinho. Encaixou, pronto. Agora a gente vai passar, vai ter que pregar os batentes, você vai ter que medir. No meu caso, esse que eu estou pregando, ele tem 51 centímetros. Como ele mudou, quando a gente está fazendo, não vai ficar sempre igual os cavaletes, então a gente tem que fazer o ajuste. Esse outro que eu tô na outra parte, ele está com 50 centímetros. Eu não passei essa parte porque ele desligou o celular e não deu para gravar eu cortando. Mas é o mesmo processo. Eu estou fazendo o encaixe dele lá para ele ficar perfeito. Aí essa parte de dentro ele estava com 51 centímetros também. Aí eu tive que... na hora que eu cortei ele ficou um pouco largo. Então eu tive que cortar mais um pouco. Aí eu fui lá cortar rápido, que eu usei lá na serra. Aí eu já estou voltando. Então, olha, note bem que o cavalete ele tem que ficar sempre na posição. Toda vez que você for usar o cavalete e fazer esse cavalete, justamente esse projeto, você tem que marcar para o cliente. Como assim marcar? Você tem que colocar no caso, como ele vai ficar para cada lado, ele vai ficar um cavalete, então você tem que colocar um para um e 2 para 2, que é o cavalete número 1
com a parte do tampo número 1. Porque se você colocar invertido, ele vai dar certo, só que não vai ficar perfeito como foi projetado. Então, como eu gosto de fazer esse cavalete justamente porque ele é bem resistente, ele trava bem, então ele é uma mesa praticamente, é uma mesa cavalete como já foi feito no início do projeto. Bem fácil de se fazer. E pensa que dá um pouquinho, olha assim, pensa que é meio difícil, mas não é muito difícil não. É só você fazer as medidas, que eu vou deixar aí, caso vocês queiram as medidas, só pedir pra mim, que eu mando as medidas com muito prazer. Ó, nesse aí como eu cortei de volta com 51, é só você medir a altura. Você tem que deixar o cavalete bem aberto da parte de baixo. Olha, tem que ficar o cavalete da parte de baixo aberto para você fazer o encaixe dele. Abre ele até o máximo que ele consegue. Aí você prega para parar. No caso, esses aí são os paradores. Você sempre tem que fazer essa pequena saia, porque se você não fizer essa saia, o compensado ele vai empenar. E você não quer que empene. E sempre passe cola. Não esqueça de passar a cola. Tá, pregando do outro lado, justamente fazendo a mesma coisa. Uma coisa que você fizer de um lado, você tem que fazer do outro. Justamente para fazer para parar o cavalete. Aí quando você vai ver eu montando, você vai ver como ele para certinho. Então sempre use o prego. Você pode usar um prego fino, ou 1,615 ou 2,14. Você escolhe. Eu uso o 2,14 porque é o que eu tinha. Aí eu estou pregando ele meio de lado, ele não está indo reto. Você pode usar o 1,615 reto, porque ele vai pregar certinho e não vai atravessar. Eu preguei de lado justamente para não atravessar. Aí você fala assim, por que você não usa parafuso? Eu ia falar assim, eu dificilmente uso parafuso, porque o parafuso aqui na minha região é muito caro. Então, como eu faço esses trabalhos, se eu usar parafuso vai encarecer muito. Já viu a quantidade de prego que eu estou usando? Então eu uso bastante prego porque é mais barato. 1 kg de prego rende muito. Então eu posso fazer vários trabalhos. Então eu não uso parafuso. Eu prefiro usar prego. Eu só uso parafuso nas pernas da mesa. No caso, só que aquele parafuso maior, não é o parafuso pequeno, que dá para enroscar com a chave. Pronto, note que encaixou certinho, ó. Você pode ver. Agora eu vou só dar o reforço lá na última parte. Essa mesa levou o dia todo para ser feita. No caso, de 8 da manhã até as 6 da tarde para produzir ela. Demorou um pouquinho porque sempre tem que cortar, acertar, verificar, testar, então sempre demora. Para fazer tudo que trabalha com medida tem que ter muito cuidado para não errar. Aí eu já tinha terminado, agora eu estou marcando, ó, 1 para 1, lado 1, lado 1. Aí esse aí é o primeiro lado. Aí o outro, lado 2, lado 2. Então essa aqui é a nossa mesa. Depois de pronta, eu ainda não finalizei ela porque eu ainda vou quebrar os cantos. Note que eu estou botando o lado 1, olha, esse é o lado 1 e esse é o lado 2. Ainda não tinha finalizado ela totalmente, que eu daí ia dar uma pintura, uma base para cliente.
mas quebrar os cantos. Note como eu vou abrir, olha, ela encaixa certinho, ó. Aí você só faz tirar, olha a parte de dentro como ficou. Justamente esses encaixes de dentro é que vai segurar o compensado para ele não empenar, porque se ele estiver muito quente, no período ele pode empenar. Então se você colocar só o compensado, ele vai empenar, um dia ou outro ele vai empenar. Então note que está bem, olha como tá, os cavaletes estão na altura que a cliente desejou. Passou o negócio de 1 centímetro, só que ela não reclamou, ficou perfeito. Ela queria 55, ficou com 56 centímetros. Ela falou que não queria maior. Então sempre peça a medida. Olha o encaixe dele lá embaixo. Aí faça a verificação certinha. Aí como eu estou pegando pela primeira vez, então eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade para montar. Só que depois é só pegando a prática rápido. A cliente no mesmo dia ela montou lá tranquilamente, encaixou. Seria só encaixar na parte de baixo. Dá uma verificada. Aí estou procurando a posição dela. Encaixou a primeira parte. Deu uma verificada, aí encaixou lá no outro lado também. Aí ele deu uma dançada porque ele não estava bem encaixado, mas esse aqui ela está finalizada. Essa é a mesa cavalete finalizada. Justamente com os cantos quebrados, no caso o canto arredondado, e ela toda pintada de prime, no caso é a base para receber a próxima pintura. Então, muito obrigado por assistir e fique de olho para novos projetos que virão a seguir. Tchau, tchau e tenha uma boa noite. Muito obrigado por assistir até o final.